Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu gosto de vir aqui. Obrigado ao Sérgio e ao Clóvis pelo convite que eles me fizeram. Hoje nós vamos abordar o tema que todo mundo conhece, chama A Fé Transporta Montanha. Jesus usou esta frase, a fé transporta montanha. Jesus deu uma ênfase toda especial à fé. Aliás, diz que a fé é a mãe da caridade, da esperança e da caridade. Interessante que Jesus, todas as vezes que ele fez alguma cura, é porque aquele que recebeu a cura, ou aquela que recebeu a cura, era cheio de fé. Nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48, aquela história da mulher que tinha fluxo de sangue. As senhoras sabem o que é isto, mas a dela era ininterrupta, nunca parava. E ela tinha essa hemorragia já fazia 12 anos. E ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e não conseguia ter a cura. Jesus estava caminhando e a turba toda encostava nele. Todo mundo encostava em Jesus. E ela pensava, se eu chegar perto dele e tocar as suas vestes, eu serei curada. E lá diz assim no versículo 43, e certa mulher que tinha hemorragia havia 12 anos, e gastara tudo com os médicos, e por ninguém podia ter sido curada. Chegando por detrás dela, tocou-lhe a orla do manto, quer dizer, a barra do manto de Jesus, e imediatamente cessou a sua hemorragia. E perguntou Jesus, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro falou, mestre, as multidões estão te apertando, eles te oprimem. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu percebi que de mim saiu o poder. Tal era a fé dela que quando ela pensava, se eu tocar a orla da sua roupa, eu serei salva. A fé. E ela, quando Jesus disse, eu percebi, porque de mim saiu o poder, quer dizer, dele saiu a força para dar a cura para aquela mulher. Então, a mulher, vendo que ela não tinha passado despercebida, ela aproximou-se com muito medo, tremendo, e prostrando-se diante de Jesus, ela falou o porquê que tinha sido tocado. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé. Tem lá a história do paralítico de Cafarnaum. Está lá em Mateus, capítulo 9. Jesus chega e lhe trazem um paralítico deitado num leito. Jesus olha para ele e percebe que aquele homem paralítico é cheio de fé. E Jesus só diz para ele, tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. A fé transporta a montanha. Nós sofremos. Todos nós sofremos. Quem não sofre? Todos nós sofremos. Todo homem sofre. Homem, quer dizer, homem e mulheres. Nós sofremos. Nós sofremos por quê? Qual a razão de termos nós, na nossa vida, o sofrimento? É porque nós não respeitamos as leis de Deus.
Nós não respeitamos. Tem um ditado na doutrina espírita que diz assim: quem não chega pelo amor, chega pela dor. Né? E a gente pode dizer assim, se a gente não crescer, se todos nós não crescermos moralmente, se nós não ampliarmos o nosso progresso espiritual, se nós não alargarmos o nosso horizonte moral, com certeza nós vamos fazer isso pela dor. Todos nós sofremos. Mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente sofre porque quer. Quando a gente tem a fé, não a fé cega, mas a gente tem uma fé raciocinada, como diz Kardec lá no capítulo 9, o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Opa, fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É a gente ter consciência daquilo que a gente pensa. Eu fiz uma colocação outro dia para mim mesmo, que a fé raciocinada é a mesma coisa que o pensamento raciocinado. A fé raciocinada não faz nada que seja errado. O pensamento raciocinado também não faz nada que está errado. Vocês já perceberam que quando a gente faz as coisas no afogadilho, que a gente faz as coisas assim sem pensar muito, a gente machuca os outros? Machuca? A gente chega em casa esbaforido, não para falar, não pensa o que vai falar, de repente a gente usa uma palavra que machuca, a pessoa fica muito chateada, fica muito ofendida e a gente não tem como consertar. Aí a gente sofre. Não só a gente sofre, como fazemos o outro sofrer. Fé raciocinada. O que é fé? Fé é uma palavra que vem do latim que chama fidelidade. Fides, fidelidade. Fidelidade é ser fiel. Tem muitos carros aí que a gente encontra escrito assim: Deus é fiel. É a mais pura verdade. Deus é fiel. Infiéis somos nós, que não obedecemos às suas leis de amor. Então, fé é a firme opinião que a gente tem daquilo que é verdade. A gente não tem dúvida que aquilo é a verdade. Muita gente confunde fé com crer. Crer é ter como verdadeiro. Eu acredito que toda esta situação difícil porque estamos passando vai acabar. Eu estou dando um voto de confiança, eu estou acreditando que tudo aquilo que nós estamos passando vai acabar. É um voto de confiança. Crer. Agora, entre acreditar e ter fé, crer é dar um voto de confiança. Fé é um ato de consciência. Crer é um ato de boa vontade minha. Eu tenho boa vontade, eu creio que toda essa situação vai acabar, né? Então a gente tem que fazer uma distinção entre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela uma em que nós nos deixamos engabelar, nós nos deixamos levar
nos momentos de desespero, nos momentos de angústia. Quando a dor nos toca, quando a angústia chega, nós sempre vamos procurar um lenitivo para nossas dores, um lenitivo para a nossa angústia. Nós queremos uma solução para os nossos problemas. Mas nós somos imediatistas, nós queremos esta solução urgente. E aí aparece aqueles que diz, vai lá. Lá você vai receber toda a ajuda possível e imaginável. Lá você vai ter tudo aquilo que você perdeu. Lá você vai ter tudo aquilo que você precisa. E a gente no desespero, porque o desespero faz a gente procurar a solução para os nossos problemas. E nós no nosso desespero vamos procurar. Nós vamos procurar aquilo que nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar apenas os enganos, as mentiras, aquelas promessas que não acontecem. Fé cega é quando a gente aceita, sem verificar nada, aquilo que é falso ou verdadeiro. E o que é fé raciocinada? A fé raciocinada é o contrário. A gente não rejeita a razão, a gente não rejeita os fatos e acontecimentos, nós nos prendemos apenas à verdade, somente à verdade. Nós acreditamos, nós temos plena consciência que racionalmente nós vamos ter a ajuda de Deus. É racionalmente. Deus não tem mistérios para conosco. Deus nunca teve mistério para conosco. Ele sempre deixou que a gente compreendesse os seus desígnios e que a gente arcasse com as nossas responsabilidades. Tem uma frase que diz assim, nós colhemos aquilo que plantamos, né? Eu encontrei uma outra frase tão interessante que diz assim, escolhemos segundo desejamos e colhemos segundo escolhemos. Ou seja, eu escolho este caminho, eu escolho fazer isto, eu vou forçosamente colher aquilo que eu escolhi. Se eu escolhi viver num mundo de fantasia, da fé cega, eu vou colher o fruto que eu estou plantando. No Evangelho, na Bíblia, os evangelistas trazem ensinamentos maravilhosos no que diz respeito à fé raciocinada. Lucas, capítulo 9, versículo de 37 a 45, é cura de um jovem lunático. A gente vai encontrar esse mesmo ensinamento em Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 21. No dia seguinte, quando desceram do monte, Jesus pregava no monte. Veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E eis que dentro desta multidão surge um homem que diz, mestre, eu peço que olhes para o meu filho. Ele é o único que tenho amor de pai. Ele diz, pois um espírito se... Olha o termo que ele usa, pois um espírito se apodera dele, faz ele gritar, subitamente ele convulsiona, ele cai, ele fica babando. E dificilmente esse espírito larga. E ele diz, eu roguei aos seus discípulos, mestre, para que o expulsassem e eles não puderam. Jesus responde,
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Quando Jesus fala, traze-me cá o teu filho, é que Jesus viu que aquele homem estava cheio da fé. Aquela fé de aceitação da verdade. Quando ele ia chegando perto, quando o garoto ia chegando perto de Jesus, o demônio o derribou e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou-o a seu pai. Quando diz o demônio, na época existia o demônio bom e o demônio ruim. Era o daimon, ou o espírito ruim ou o espírito bom. Porque Deus não criou só o espírito bom. Deus criou todos os espíritos iguais, uns que se tornaram ruins, igual nós encontramos na Terra, pessoas que são boas, pessoas que são ruins. Depois, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram a ele, por que nós não podemos expulsar o espírito? Jesus responde para ele, por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão da mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e de lá para cá. E ele há de passar e nada vos será impossível. Jesus usou alegoricamente, se tivesses a fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, vai daqui para lá e de lá para cá, ele faria isso. Primeiro, quem conhece o grão de mostarda? Não? Vamos pensar assim, vocês conhecem aquela sementinha daqueles tomatinhos pera pequenininho? A semente do grão de mostarda é menor do que aquilo. Acontece que a semente da mostarda, depois que ela é plantada, ela se torna uma árvore grande e frondosa. Então, alegoricamente, Jesus disse, se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo lhe era possível. Ele quis dizer o seguinte, que a nossa fé, ela pode ser minúscula, mas nós temos que tê-la. Porque se a gente tem uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e nós irrigarmos a nossa fé com conhecimento, com lições de amor, com atos de caridade, a nossa fé vai sendo robustecida, ela vai crescendo, ela se torna uma árvore frondosa. E quando Jesus disse assim, dirias, essa montanha vai para lá, passa para lá ou passa para cá, a montanha que Jesus diz também alegoricamente, é como se estivesse dizendo assim, se você tiver fé, se você estivesse em fé, você podia mover os seus maus costumes, você podia mover os seus defeitos, e você poderia trazer as suas virtudes. Então, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, todos se maravilharam da majestade de Deus, né? Então, este grão de mostarda é aquilo que nós devemos ter. A nossa fé hoje é pequenininha, mas a gente pode fazer ela se tornar uma fé muito grande. Aquela fé que transporta a montanha, aquela fé que transporta para fora de nós as nossas invirtudes, os nossos defeitos. Tem uma outra lição. Está em Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10, Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13. Chama o centurião de Cafarnaum.
Quando Jesus acabou de proferir essas palavras ao ouvido do povo, ele entrou em Cafarnaum. Diga-se de passagem, Cafarnaum era um lugar que Jesus ia muito e ele fazia muitas pregações em Cafarnaum. E um servo de certo centurião era um comandante romano. O nome dele era chamado de centurião porque ele tinha a seu cargo 100 soldados. Daí o nome centurião, 100 soldados. E esse centurião era muito estimado. Ele tinha um servo, um escravo que estava doente. Ora, naquele tempo de Jesus, era comum, era normal as pessoas de maior poder aquisitivo, os de maior poder político e econômico, ter diversos escravos, diversos servos. E quando eles ficavam velhos ou doentes, eles eram descartáveis. Servos eram mercadoria. Ficava velho, vendia e comprava um mais novo. Mas esse centurião, ele tinha um servo que estava doente, muito doente. Ele não se desfez dele. Ele simplesmente fez o quê? Ele tinha amor pelo seu servo. E ele tinha consciência que Jesus praticava algumas curas, alguns milagres. E esse servo estava quase à morte. Aí ele manda um ancião falar com Jesus. Ele envia um ancião. Ancião era aqueles que ocupava algum cargo de importância no tribunal chamado Sinédrio, em Jerusalém, que era formado por anciãos, escribas e sacerdotes. E este ancião percebe que o centurião não foi ele falar com Jesus. Por que ele não foi ele falar com Jesus? Porque ia ficar uma situação insustentável. Os romanos tinham, por norma, acreditar em diversos deuses. Eles tinham um Deus para cada coisa, para cada sentimento. E mesmo porque o centurião foi falar com aquele homem que prega tudo ao contrário do que diz a filosofia religiosa dos romanos. Então ele não foi, ele pediu para um ancião ir falar com Jesus. Enviou-lhe um dos anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E o ancião chega e fala: Senhor, o centurião é um homem muito bom. Ele foi muito bom para a nossa nação, inclusive a sinagoga que nós temos, ele que edificou. Ele tinha edificado como se fosse uma igreja, uma sinagoga, por sua conta e risco. E este ancião dizia: Senhor, ele é um homem bom. Ele ama a nossa nação. Aí Jesus acompanhou o ancião. Quando estava chegando perto da casa do centurião, veio um outro dizer para Jesus: Senhor, o centurião manda dizer que ele não é digno que o Senhor entre na sua morada, que ele não é digno que o Senhor entre debaixo do seu teto. Mas o Senhor pode dizer alguma palavra só e ele tem certeza que o servo será salvo. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso,
nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Esse centurião dizia, eu não sou digno de estar na sua presença. Porém, diz só uma palavra, e seja o meu servo curado. O centurião diz mais, através do seu emissário. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. Digo àquele vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se muito, e voltando-se para a multidão que o seguia, ele disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Fé de quem? Do centurião. Uma fé o quê? Raciocinada. E voltando para casa, aqueles enviados do centurião encontram o servo curado. Jesus nem lá foi. Interessante que este centurião, ele diz, eu não sou digno que o senhor entre na minha morada. Ele era um homem que tinha o poder nas mãos, e ele diz, eu não sou digno de ir até a sua presença. Olha a humildade que ele representava. E quando ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo para o meu soldado, vai, vai, vem, vem, faz isso, ele faz, eu mando o meu servo, ele faz. Ele quis dizer o seguinte, que assim como ele, centurião, ele tinha autoridade sobre os seus comandados, Jesus também tinha autoridade sobre os espíritos. Que Jesus não precisava ir até a sua casa, que Jesus podia mandar os seus emissários, que eles iam lá e faziam a cura. Olha, este centurião, como ele tinha uma força enorme de fé, de acreditar que Jesus podia fazer a cura. Olha este centurião que ele diz, eu tenho autoridade. O senhor também tem autoridade. Eu tenho autoridade sobre os meus servos, os meus soldados. O senhor tem autoridade sobre os espíritos bondosos e todos os outros. É muito simples essa passagem evangélica, né? Tanto o raciocínio do centurião como o de Jesus, né? Tanto o raciocínio de um como o de Jesus. Tiago era chamado de Tiago Menor. E Tiago era irmão de Jesus. Tiago era um homem muito bom, um homem muito reto, um homem com muita fé. Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14 e 17, ele diz assim, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Ele diz assim, meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disto através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou uma irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome, e se vocês lhe disserem, procure mais viver pacificamente e vá se aquecendo e comendo como puder. E se não lhe derem aquilo que ele precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem?
Quer dizer, vai se virando, come se você tiver, se não tiver, fica passando fome. Passa frio, se você não tiver, vai para acender uma fogueira. Assim, diz Tiago, a fé cristã não se pode traduzir em atos. Se não se pode traduzir em atos, ela é uma fé morta em si mesma. Ou seja, é como a gente fala. As palavras emocionam, os exemplos arrastam. Quando ele diz, assim a fé cristã, se não se traduzir em atos, é morta em si mesmo. Ou seja, eu tenho fé, mas se ajuda aquele que está passando fome, não, é problema dele. Não é fé. A fé é a irmã da é a mãe da esperança e caridade. O que é caridade? Caridade é tudo aquilo que nós podemos fazer para o nosso próximo, para minorar as suas dores, o seu sofrimento. Se a gente não tem obra, a fé da gente é morta. Mas eu não tenho condição de fazer. Tem sim, todos nós temos. Todos nós temos. Durante a nossa existência, nós vamos nos deparar diversas vezes com pessoas necessitadas, mas muitas vezes. E às vezes, por comodismo, nós viramos as costas. Tem uma história que chama assim A Força do Exemplo. É pelo espírito Hilário Silva e a psicografia do Chico Xavier. É do livro Almas em Desfile. Eu achei tão interessante que é a prova que ato é fé. José do Espírito Santo é o nome do cidadão. Modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio. É uma história real isso, Hilário Silva que conta. Falava na porta do centro espírita a um pequeno grupo de amigos. Cadê ali, depois da reunião, reunia ali fora. Sim, meu irmão, a caridade é a maior bênção. Nisso, passava por ali 2 estudantes e eles ouvem breves trechos da palestra e eles avançam conversando. Você ouviu? Um fala para o outro. Todo espírito é só fachada. Realmente, eles fazem as coisas só para inglês ver. Logo depois, os rapazes andando na rua, eles deparam com um infeliz mendigo, pálido, doente, sem paletó, camisa em frangalho, estava frio, pele à mostra, ele estava tremendo de frio, e esse mendigo estende a mão aos estudantes. Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Noto então que José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua. E um deles diz assim, lá vem o tal, aposto que ele não vai dar nada para este homem. Sim, vamos ver. Ele se afasta um pouco, senão ele vai ver a gente, vai querer fazer cartaz, vai querer dar alguma coisa. Então eles se escondem. Os 2 jovens ficam escondidos na esquina, um pouco adiante. O pedinte roga auxílio a José do Espírito Santo. José do Espírito Santo chega junto dele e o abraça fraternalmente. Em seguida ele apalpa os seus bolsos e exclama, infelizmente, meu amigo, estou sem nem um níquel. Não tenho nem um dinheirinho. Os jovens, ouvindo-se, um olha para o outro e diz assim, não falei, é só fachada. Não falei.
O espírita José do Espírito Santo condói-se da situação, vendo a nudez daquele homem, que estava tremendo de frio. Ele olha em volta, vê se não está vendo ninguém, se ele não está sendo observado. Ele vê que a rua está deserta. Num gesto muito espontâneo, ele tira o seu paletó, ele pendura o seu paletó num portão, num portão que tem próximo. Ele tem uma camisa de lã, ele arranca a sua camisa de lã, veste a sua camisa de lã no mendigo, que fica encantado, e aí ele pega o seu paletó e põe e vai embora para casa. Aí ele fala assim, antes de ir embora: meu amigo, a única coisa que eu posso te dar hoje é isso. Se você estiver aqui amanhã, eu vou trazer alguma coisa para você mais. E ele apressa o passo, porque ele já está passando frio só com o paletózinho, né? Enquanto aquele homem necessitado sorri feliz, porque ele já está agasalhado com uma blusa de lã. No outro dia, os dois estudantes estavam no templo espírita ouvindo a pregação. O ato de amor, o ato de fé, faz com que as pessoas mudem. A verdade é essa. Nós mudamos. Todos nós mudamos. Nós mudamos. A gente poderia falar assim, que a fé, ela desperta em todo cidadão instintos nobres. Se a gente tem fé, um instinto de querer ajudar, um instinto de ser bom, aflora na gente. É porque na fé se sustenta a esperança e a caridade. Mas precisa do exemplo das obras. Se não fizermos obras, não existe a fé. Por que a esperança, que a gente fala que a fé é a mãe da esperança e caridade, por que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Porque a esperança mora só no coração de quem crê. Eu tenho esperança. A esperança, tem um ditado que diz o quê? A esperança é a última que morre. A esperança só reside no coração de quem? De quem crê nas promessas do Cristo. Eu tenho esperança que eu serei salvo. Pronto. É uma esperança. Eu acredito, eu estou dando um voto de confiança. Por que a fé necessita de obra? Que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque não basta a fé simplesmente. Eu tenho fé. A fé está na nossa consciência? Sim, está. Mas como a gente torna essa fé verdadeira? Como a gente vai dar eficácia para essa fé que a gente tem? Esta fé tem que nos impulsionar para Deus. Eu tenho uma fé que ela vai me levar até Deus. Ela me impulsiona até Deus. Através do quê? Através do serviço que eu presto ao meu próximo, que é carente e que precisa da minha ajuda. Joana de Ângeles, ela diz assim: a fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparze claridade. É inútil. Opa, a fé que não produz. Mas o que vai trazer de mudança para a minha vida? A fé. O que vai trazer de mudança para mim? A fé. A pessoa que tem fé, ele é otimista.
primeiro. Ele não é pessimista. Ele não é pessimista. Pessimista é quem tem fé cega. Ai, será que vai dar certo? Ah, mas ele me prometeu que se eu fosse lá, que se eu fizesse isso, aquilo outro, desse isso, aquilo outro, eu ia ficar são, eu ia receber tudo. Eu ia passar, não ter dificuldades financeiras e outras coisas mais. Não tem um otimismo sadio. Quem tem fé tem otimismo, tem vontade de viver, tem uma esperança firme, valoriza o amor ao próximo, usa melhor o seu tempo. Fé. Aí a gente fica perguntando assim, quem tem fé? Emmanuel diz assim que a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá da força devida para suportá-las. Opa! Ele diz que a gente tem fé. Ah, eu tenho fé. Ah, por que foi acontecer comigo? Eu caí, quebrei a perna. Ah, é porque eu tenho a minha coluna muito ruim. Ah, é porque eu fiquei doente, eu tenho tanta fé. Não. Ter fé não exime a gente de passar pelas provas que nós temos que passar. Mas quando a gente tem fé, estas provas que nós vamos passar, a gente aceita-as. E elas se tornam menos pesadas. E a gente fala que seja feita a vontade do Pai. Né? Então, a gente não vai se afastar nunca da vontade. Nunca vai se afastar daquela força que a gente tem. Então, a fé em Deus não vai fazer a gente ficar livre das nossas provas e expiações, não. E a gente tem que ter fé. E não dizer assim, ah, eu esperava tanto que Deus me curasse porque eu tenho tanta fé. Não tem fé. A fé tem que ser palpável. A gente tem que ter aceitação. Joana de Anjos de mais um pouco, né? A fé é uma necessidade imprescindível para a felicidade. Quem não tem fé não tem felicidade. Ela é um fator essencial para a gente conquistar intimamente os rumos da nossa evolução. Quando a gente começou, nós falamos que a fé transporta a montanha. A fé transporta para fora de nós as nossas mazelas, as nossas insatisfações, as nossas angústias, os nossos desesperos. Como é que nós vamos ter fé? Através dos nossos atos e atitudes. Como é que nós vamos fazer com que tenhamos sempre, sempre fé? Tendo esperança e caridade, da qual a fé é mãe. Que todos tenham um final de semana com muita paz, que ao retornarem aos seus lares, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com vocês e com todos os seus familiares. Boa noite.